Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio no Curiosamente Podcast. Hoje, dia especial com o nosso amigo aqui, o Diogo. Obrigado, Diogo, por ter vindo. Amigo. Obrigado pela presença. Galera, compartilhe, galera, ativa o sininho, siga a gente, que é importante para nós. Hoje a gente está aqui na Driver Shop, oficina do Diogão. Precisa ver aqui, que aqui é coisa linda, só máquina aqui embaixo, galera trabalhando. Diogo, faça uma breve apresentação de você aí. Tá bom. Vamos lá, meu nome é Diogo Benedetti Santos, sou nascido em Cascavel, vim para Curitiba já faz mais de 20 anos. Desses 20 anos, mais de 15 aí mexendo com carro importado. Comecei mexendo com carro de competição, sim, onde comecei trabalhando numa oficina da seguinte maneira: o pessoal precisava fazer controle financeiro, pedido de peça e coisa, informatização da oficina, e eu sabia lidar muito bem com o computador, porque minha mãe tinha escola de informática lá em Cascavel e o meu pai escritório de contabilidade. Então, estava em casa. Sempre trabalhando, né? Desde pequeno eles incentivando e colocando a gente para trabalhar, né? Então sabia fazer um fluxo de caixa, fazer uma planilha em Excel, e era o que aquela empresa precisava, aquela oficina precisava, e eu precisava de alguém para mexer num carro de corrida que a gente tinha trocado nos karts. Lá em Cascavel, meu pai a gente andava de kart lá. Ah, que legal. Daí, quando veio para Curitiba, a gente não tinha lugar para colocar os karts, apareceu um negócio com um carro de competição, um Uno de marcas, e aí a gente acabou pegando esse carro no negócio e precisava de alguém para mexer. Aí conheci o pessoal da oficina, aí quando partida, mexe no meu carro, eu faço isso para você. E aí acabou despertando interesse para aprender mecânica, né? Então, no kart também, mexi um pouquinho já no kart, mas daí eu queria eu mesmo mexer no meu carro e comecei a aprender sobre mecânica. E daí, passou um tempo, essa empresa fechou, eu fui buscar outra área ligada a carro que despertasse interesse. Fui trabalhar com blindagem automotiva, tive uma passagem rápida com blindagem automotiva, e quando eu comecei a mexer com os carros importados, aí despertou uma paixão, né? Aquela paixão pelas Ferraris, pelos Porsches, né? Desde pequena. E a gente tem essa paixão mesmo, né? E aí foquei nisso, estamos nisso aí até hoje. O cara é excelência aí, né? O cara é monstro no que faz aqui. Sejam sempre bem-vindos na oficina dele aqui. Eu venho aqui para dar uma namorada nos carros dele que ele arruma aqui, porque... E é o que a gente deseja. Eu tenho o sonho de ter um carro desses que estão aqui na garagem, então a gente tem que estar próximo de pessoas que estão mexendo com isso, né? Exatamente. O pessoal passa, às vezes, na rua, vê um carro, né? A gente sempre tem uns carros bem diferentes aqui. Mercedes, AMG, GT, né? Enfim, Porsche. Porsche tem dias que você passa aqui, tem 8, 9 Porsches aqui, sabe? Teve um dia que a gente fechou a oficina com 12 Porsches dentro da oficina. Senhora. Então, vira assim um ponto de referência, né? O pessoal fala assim, Jardim Zanetti é perto daquela oficina, é do lado daquela oficina, é perto, é 2, 3 quadras. Que legal, cara, que legal. E você já contou da tua formação profissional, que você acabou se especializando nisso, né? Isso, Mas eu sou um cara que eu sei dos carros que eu tive, sei do carro que eu tenho e sei o que eu quero. Mas eu não entendo nada de carro. Eu já ligo para meus amigos que entendem de carro e falo, cara, o que precisa fazer? O que é isso? Diogão que mexe agora, arruma meu carro e tudo mais. Porque eu sou 0. E daí o que eu fiz? Falei assim, vou ter que conversar com o pessoal que entende de carro aí, porque eu tenho que fazer umas perguntas pro Diogão lá. E o pessoal mandou um monte de perguntas e daí eu comecei a interagir e tudo mais, mas o pessoal duvidou que você vinha aqui também, porque você é uma pessoa... Tua agenda é extremamente... Porque aqui a oficina realmente é rock and roll aqui, né? É bem puxado, né? A gente começou a trabalhar aqui na estrutura nova e teve uma procura muito grande, mesmo sem fazer divulgação, nada. Pessoal, indicação, né? Sim. Indicação, então a nossa agenda, às vezes o pessoal fica, mas tem fila de espera de 1 mês, dependendo do serviço 2 meses. Projeto de carro, por exemplo, esse ano a gente já não pega mais, né? A gente já fechou até o final do ano. Mas a gente está em julho ainda. Pois mas não dá, sabe? O projeto ainda demanda muito tempo, né? Mas isso é ter consciência do que você pode também, né, Diogo? Você também não vai conseguir abraçar o mundo, aí você acaba não dando um trabalho bacana pro cara, acaba atrasando, e eu sei que você não gosta dessas coisas, né, cara? Então,
joga limpo com o cliente, não posso, e aqui assim, aqui tem a honestidade, aqui ele joga limpo. E também tem a questão de quando a pessoa vai comprar um carro desses importados aí também, né, de premiums, que é uma linha que você também faz as análises. Faz a avaliação do carro, né, faz o que a gente chama de vistoria pré-compra, né. Então nessa vistoria pré-compra a gente analisa desde a carroceria do carro, questão estrutural do carro, se o carro teve algum dano, passou por algum sinistro, alguma coisa, até a questão mecânica. Muitas vezes acontece com o carro importado o seguinte: o carro tem a estrutura legal, a pintura original, tudo, mas ele é um carro que nunca foi feito manutenção. Aí você vai comprar lá uma BMW e tal, um carro, quando você vai fazer a primeira revisão, você vai olhar aquele orçamento e falar: nossa, mas um orçamento de 20 mil reais para fazer a revisão, é normal isso? Não é normal. Mas se você pegar um carro que não teve essa manutenção preventiva, né? Então, eu falo assim, tem carros às vezes que a gente reprova na vistoria porque ele não teve manutenção, ele não tem um histórico de manutenção. Entendi. E aí você vê vazamento de óleo, vazamento de água, ou algum sistema eletrônico com problema, né? Sistema eletrônico normalmente é muito caro, algumas coisas, né? Então, isso daí tem pessoas que tem consciência para comprar, bom, essas pessoas têm, né? Porque o custo de manutenção, ele existe, né? Não tem como ser diferente. Então eu vou começar com as perguntas aqui, Diogão. Vamos lá. O pessoal está perguntando assim sobre os projetistas, os melhores projetistas. O que você pode me dizer sobre isso, Diogo? Então, porque aqui você monta o projeto ou aqui você já a parte, você faz tudo? A gente faz a questão de projeto, que a gente faz o que é? De customização de carro. Legal. Eu tenho um carro aqui, eu quero montar um carro para participar de uma prova de 400 metros. Beleza, nós vamos sentar com você, ver que categoria que você quer andar, tal, como que é esse regulamento, e a gente vai desenvolver o carro em conjunto contigo para ver questão financeira e tudo mais. Sim. Marca de peças, muitas vezes. Eu quero fazer uma customização. Já teve casos de cliente não quer uma customização de performance, mas ele quer uma customização interior e exterior do carro. Eu quero colocar um kit, por exemplo, da Tech Art alemã. Certo. Então tá bom, a gente senta com ele, vê o que ele gostou da Tech Art, vê o que ele vai querer usar, né? Esse caso que eu comentei foi um Porsche que o cliente queria o interior bicolor numa configuração que não vinha para o Brasil. Entendi. E o conjunto externo da Tech Art, mas ele não queria o kit completo. Ele queria o kit frontal e o kit traseiro. Beleza. As peças internas ele comprou todas originais da cor que ele quis, né? Nós desmontamos o carro zero inteiro para deixar a interna do jeito que ele queria. A parte exterior do carro também montamos o conjunto que ele gostou, sabe? O carro ficou sensacional, o carro ficou assim maravilhoso, né? Quem vê uma Porsche Macan na rua com esse kit, se apaixona pelo carro, sabe? Já teve diversas propostas para vender o carro e tal, mas ele não quis. Vai casar com o carro porque ficou realmente fantástico. Né? Já teve casos de Ferrari também, né? Quero usar o kit da Novitec, então a gente compra o produto lá fora, faz a importação direitinho, instala no carro e dá garantia, né? E assim, a gente sabe que 99% dos carros que você atende aqui são todos linha premium, né? Mas qual que é o que mais chega aqui para você, Diogo? Qual que é a marca? Qual que é o carro? Olha, ultimamente tem vindo de tudo? Ultimamente tem vindo de tudo. A gente é muito conhecido na questão dos Porsche, sabe? Porsche, como sempre, foi uma marca que eu sempre gostei, uma marca que eu sempre admirei. Então, o pessoal que tem Porsche normalmente busca a gente para fazer desde a manutenção normal as customizações, né? O pessoal que participa de Porsche Club, que vai para Track Day e tal. Sim. Então a gente tem bastante o pessoal de Porsche. Que legal. E o pessoal comenta aqui também sobre a questão das concessionárias, né? Normalmente a gente sabe disso, todos os meus carros que tive, eu tinha sempre aquele receio de levar em concessionária, não por questão de qualidade, porque tem as oficinas fora, tem várias oficinas, assim como a tua, fora de concessionária, que é espetacular aqui, é só vir aqui para você conhecer. Mas eles normalmente cobram muito mais caro do que a realidade, entendeu? O que a gente vê muitas vezes na concessionária
é que eles têm aquele plano de manutenção padrão e eles seguem aquilo à risca. E eu falo assim, o plano de manutenção padrão que a montadora te fornece, ele é uma ideia, ele é uma estimativa, porque o teu jeito de condução é de uma maneira, o meu jeito de condução é outra, né? Então, quando você acaba levando numa oficina independente, obviamente, nós seguimos o plano de manutenção da concessionária, de verificar aqueles itens, mas nem sempre a gente vai trocar uma peça que está lá naquele plano, porque não precisa. Entendi. Por exemplo, vamos falar de pastilha de freio. Tem algumas marcas que está lá na cartilha de manutenção, 20 mil quilômetros, substituição da pastilha de freio. Do jeito que eu ando, uma pastilha não dura 20 mil quilômetros na minha mão. Se você pegar um senhor, às vezes de 50, 60 anos, que anda bem tranquilinho, que pega muita estrada, a pastilha vai durar mais, né? Então, depende do jeito que utiliza, né? Então, toda essa questão de manutenção, carro parado, às vezes o pessoal pensa, o carro tem lá 5 anos, rodou pouco. Sim. Você também tem uma manutenção especial para fazer. Você tem mangueiras, às vezes, de arrefecimento que ficam ressecadas, enfim, componentes plásticos, né? Entendi. Então, a ideia do plano de manutenção da fábrica é uma estimativa, é uma média, né? Outra coisa que acontece em concessionária, eu trabalhei em concessionária também, então eu vivenciei um pouco, é a questão de você não poder perder tempo com o carro do cliente. Então, é assim, você chega na concessionária, às vezes, com um problema, o mecânico vai colocar o scanner lá, vai fazer a leitura, vai ver, isso daqui tem relação com o problema. Ele não vai desmontar, investigar, estudar. O procedimento padrão dele, o que é? Lista essas peças e coloca no orçamento, sabe? Então, isso acaba se tornando caro. Sim. Se você pegar um carro importado, é muito mais caro ainda, né? Sim. Então, quando o carro vem aqui pra gente, a gente tem a liberdade de fazer um diagnóstico, de testar componente por componente, de chegar e falar, Amiro, é só essa peça aqui que precisa, sabe? Tivemos um caso recente de uma BMW que veio para a oficina com um orçamento de 256 mil reais. Exatamente. A FIP do carro era 500 mil reais e ele veio com um orçamento da metade da FIP. Né? Conversei com o cliente, falei qual que é a urgência do carro, temos tempo para estudar o carro, temos. Chegamos, tudo que precisava trocar no carro deu menos de 30 mil reais. E ele, nossa, mas me passaram tudo isso, era necessário trocar. Eu falei, então, isso daqui provavelmente foi um orçamento feito em cima de uma leitura de scanner, sabe? Então você tem que estudar, você tem que ver como é que os sistemas conversam, como que se comunicam, como que funcionam, né? Tem muitas pessoas que falam, eu já vi isso, já vi comentário, amigos meus, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas às vezes o pessoal, ele vai lá, faz a manutenção na concessionária, sai da concessionária, no outro dia estraga uma outra coisa que não tinha nada a ver daquilo. Ou seja, algumas coisas eles trocaram que não tinha necessidade e aquilo que realmente estava necessário eles acabaram trocando. Pode ter passado batido. Porque às vezes tem um checklist ali. Passou aquele checklist, ok, vai embora. Nesse aspecto a gente fala não só de concessionária, tem muita oficina mecânica, auto center. Eu falo assim, o pessoal dá aquela olhada por cima, aquilo ali, troca, mas não vai a fundo. Aí o scanner, eu falo assim, o scanner ele é uma excelente ferramenta de trabalho, mas você tem que saber usar. Sim. Né? Você não pode fazer um diagnóstico 100% em cima do carro, em cima do scanner. Né? O pessoal tem costume, acusou isso no scanner, é isso que tem que trocar. Uma falha muito comum que o pessoal fala, deu código de sonda, é a sonda o problema. Não, a sonda, né, para quem não sabe, a sonda é um sensor que vai no escape, que ela faz a leitura dos gases ali para dar o comando para a injeção, se ela precisa jogar mais combustível, menos combustível, como está o fluxo de ar, enfim. O pessoal acusou sonda é sonda. Só que às vezes você tem um problema ali que está passando ar por um sensor MAF, por fora de um sensor MAF, ou um bico injetor. O bico injetor, a parte eletrônica dele pode estar perfeita, mas a parte mecânica dele está deixando de combustível a mais. Aquela quantidade de combustível a mais está indo para o escape, o sensor está lendo, ele vai chegar no limite de leitura dele e ele vai acusar falha, porque acima daquilo ele não consegue mais ler. E aí quem não estuda o caso, faz o diagnóstico como? É a sonda. Sim. Sabe? Então troca uma peça. Isso a gente vê muito. A gente escuta bastante, né? Então, Diogo, tem outras questões que o pessoal perguntou aqui. Se eu for listar tudo que o pessoal perguntou aqui, que tem pergunta demais, nós vamos o dia inteiro. Mas eu prometo para vocês que a gente vai vir mais vezes aqui conversar com o Diogo. É difícil conseguir agenda com ele aqui, mas a gente vai conseguir.
E depois também, Diogo, quero dizer para você que vai estar aqui no Instagram de vocês, tá? Ah, legal. Com o endereço, tudo certinho, mas depois no final a gente também quero que você comente sobre isso. Tá? Sim. Para as pessoas que quiserem vir conhecer a oficina, as pessoas que querem te conhecer também, né? E às vezes você tem alguma dúvida ou outra também, o Diogo é uma pessoa extremamente acessível e certamente ele vai conseguir te responder, manda no direct dele lá, assim que ele tem tempo ele responde para vocês sem problema nenhum, sim, tá? Diogo, outra pergunta é o seguinte, que eu acho isso é uma questão até ética do ser humano, assim, né? É que a questão o que você não faz, o que você tenta, que as pessoas às vezes pedem, você fala assim, não, amigo, aí tudo tem limite nessa vida. Exatamente. Acontece bastante, né? Muitas vezes o cliente quer trazer uma peça de origem duvidosa ou às vezes até mesmo falsificada, ele quer que você aplique. Não, mas eu assino que não tem garantia, né? E recente a gente teve um caso de umas capinhas de freio, sabe? O cliente queria que a gente colocasse as capinhas no sistema de freio dele, eu expliquei, falei, não, cara, isso daqui não é correto aplicar, isso daqui corre o risco de quebrar, isso aqui corre o risco de entrar no teu sistema de freio, você ficar sem freio. E ele, não, mas eu quero. Eu falei, então você vai ter que levar para outro lugar, porque eu não faço, sabe? Então a gente segue algumas coisas assim, principalmente coisas que podem colocar em risco a vida do cliente ou em risco o patrimônio dele, a gente não faz, sabe? Então, a questão de peças, muitas vezes tem cliente que, estou indo para os Estados Unidos, posso trazer a peça de lá, estou indo para tal lugar, beleza, tá aqui o part number, você me traz, ela me traz uma nota lá que você comprou na concessionária, sem problema, a gente vai aplicar a peça no teu carro. Mas agora, a questão de peça usada, essas coisas a gente evita ao máximo, sabe? Peça usada, nota fiscal, número da baixa do carro, porque eu bato na tecla do seguinte, só tem carro roubado porque tem gente comercializando essas peças, tem gente comprando. Se todo mundo exigisse o negócio direitinho, é a mesma coisa do celular. Você não vê um monte de gente aí roubando celular e tal, por quê? Porque tem alguém comercializando. Se não tiver saída para o negócio roubado, não tem um porquê dentro. Exatamente. Não tem porquê, né? Eu ainda acho muito legal países que o próprio governo se responsabiliza pelo fim dos carros lá. Tem, né? Tem. E pela reciclagem desses carros, né? Eu acho que no Brasil deveria ter algo implantado nesse sentido. Com incentivo também para a compra do novo carro, né? Exatamente. Lá nos outros países, aqui o problema é imposto, né? O carro aqui hoje é muito caro, né? Muito caro. Você vê a FIP absurdamente subindo enlouquecidamente, assim. Agora começou a dar uma baixadinha de leve. Mas agora, durante a pandemia, teve carros ali inviável, né? Carro que há alguns anos atrás você comprava 150, 200, o pessoal lá foi para 300, dobrou o preço. Então, isso lá fora é outra história, outra conversa. O pessoal valoriza muito mais essas coisas. Sim. Eu fico imaginando, Diogo, agora veio uma questão na minha cabeça aqui, que eu fico imaginando, às vezes um cara vai comprar um carro desse, daí o cara chega pro dono da loja e fala assim, não, mas então leva lá no Diogo lá, que é meu amigo que mexe com meus carros lá, e o Diogo reprova um carro desse. Já teve situações... O cara da loja quer te matar. Já teve situações de vir pessoal de loja aí, eu falo pro cliente assim, olha, se você puder trazer o carro ainda tal, tem, o pessoal da loja melhor. Porque a gente tem mais liberdade para mostrar para o cliente os defeitos, né? Então já teve um caso de um cara trazer um carro aqui, não, o carro é impecável, o carro nunca bateu, não sei o que. Na vistoria eu olhei e falei assim, e essa longarina aqui veio amassada de fábrica? A longarina é a parte estrutural do carro, né? Uma parte importante. Sim. E no carro, ela continuava amassada, ou seja, o processo de reparação do carro não foi nem bem feito. Sabe, eu mostrei pro cara, então isso daqui é original de fábrica? Meu Deus. Aí a cara do lojista caiu no chão, sabe? Antigamente eu ia em algumas lojas para fazer vistoria. Tô comprando carro na tal loja, vai comigo lá? Vou, né? Aí aconteceu alguns casos, cara, de eu ser expulso da loja, de vendedor querer partir até para violência, sabe? Aí o cara, você tá me falando que o carro é repintado. Sim, se eu tô te falando é porque eu tenho alguma coisa para provar isso daqui, né? Aí eu abri a porta do carro, mostrei pro cara as borrachas ali das portas onde tem onde passa a tubulação, a fiação dos fios, tudo pintado, né? Deu borracha do canto da porta, tudo pintado, borracha do teto solar pintada. Daí eu falei assim, você vai me dizer que isso daqui não teve repintura então no carro? Porque ele veio assim de fábrica, né? Aí o cara ficou nervoso.
né? Cara, os lojistas, eles ficam loucos. Só você fala assim, não, mas eu quero que faça um laudo de vistoria no carro aí. E você faz um laudo, você entrega isso? Sim, fazemos laudos. A gente pediu o laudo, a gente faz o laudo, né? Tem alguns lojistas sérios também, que trazem carro aqui, que eles pegam no negócio, né? Já teve casos de lojista pegar um carro no negócio de outra cidade e tal, ele mandou o carro para o cliente mandou o carro que entrou no negócio. O carro chegou aqui com vistoria mesmo, dessas cautelares, né? E ele viu o carro fazendo um barulho estranho, dá uma olhadinha. Na hora que a gente olhou o carro, cara, o painel frontal amassado, o motor já com suporte soldado, sabe? Nossa, uma coisa horrível, né? E ele, pô, mas olha aqui o laudo. Eu falei, então, acho que cabe entrar contra a empresa que fez a perícia, né? Claro. Né? Porque é uma irregularidade. Claro. Então, mesmo que você faça uma perícia, eu falo assim, olha, é bom, leva no teu mecânico de confiança, né? Pede para observar. Tem coisas que não aparecem nos laudos dessas empresas de perícia. Muitas vezes eles fazem a vistoria do carro no chão e aí você não vê a parte de baixo do carro, sabe? Já teve casos que a gente pegou um Porsche, a suspensão do lado direito inteira do carro era trocada. E detalhe, trocaram pelo modelo anterior ainda, não era nem pelo mesmo ano, sabe? Era pelo modelo da carroceria anterior. Enfim, coisas feias, assim, e que na perícia coisas grosseiras, né? É que eu tenho uma desconfiança que às vezes o pessoal da vistoria nem não entende muito, assim, que aí tá tudo bem. Não, tem pessoas sérias em todos os segmentos, entendeu? Exatamente. Tem pessoas que são corretas em todos os segmentos, assim como tem gente que faz coisas erradas, e isso em todas as profissões, seja loja de carro, seja loja de imóvel, seja qualquer tipo de coisa. Né? E a gente tem que falar o seguinte, né? A gente tá falando, ser humano. Ser humano. Você está trabalhando ser humano, você está passivo de erro, né? Não pode errar uma vistoria ou outra, né? Lógico, quanto mais você se documentar, melhor. Claro. Por isso que é importante você sempre escolher um mecânico da sua confiança. Tem vários bons aí, eu recomendo o Diogão aí, mas tem gente boa aí no mercado, entendeu? Tem muita empresa séria, sabe? Às vezes o pessoal de fora, pô, vou mandar o carro para Curitiba. Pô, meu amigo, você vai mandar às vezes o carro para cá, vai gastar 5, 6 mil reais de guincho para fazer um serviço de 1 hora, cara. Não, pera aí, tem um conhecido aí na tua cidade, telefone tal, faz com ele, né? Sim. Assim, tu tem que pensar no lado do cliente também. Sim. Não adianta você querer ganhar um cliente a todo custo, enfim, eu acho que eu me coloco como se eu fosse o cliente também, como que eu gostaria de ser tratado, né? Nada melhor do que a famosa empatia, né? Exatamente. A famosa empatia não é demais para ninguém, entendeu? Mas eu já soube também de casos que você foi contratado e teve que viajar também para atender clientes. Sim, a gente teve casos que a gente foi até para outro país, né, para arrumar carro de cliente lá. O cara tava 4 meses já com o carro parado, rodando tudo que era oficina lá, não conseguiam resolver o problema. E bem no fim a gente foi lá e resolveu em 1 hora, mas tranquilo. Mas que assim, ó, não é porque ele foi em algumas oficinas que o cara é um incompetente, alguma coisa. Às vezes ele não manjou daquele negócio que tinha que arrumar, alguma coisa, um detalhe ou outro, né? E eu falo assim, a gente resolveu, no caso, esse problema em 1 hora, mas quando o pessoal fala assim, pô, mas como que você sabia resolver isso daí tão rápido? Eu falei, cara, que você não soube como que eu aprendi a mexer nisso lá atrás, cara, que eu tive que montar e desmontar um carro 8 vezes, que não tinha informação técnica, o carro era novo, sabe? Então eu tive que pegar do zero, monta, desmonta, confere, opa, não, tem alguma coisa errada, vai. Não, pô, peraí, é só ajuste eletrônico. Putz, como que faz esse ajuste eletrônico? Ligava pro pessoal da concessionária, da autorizada, até o pessoal fora do país, eles falavam, não, mas aqui a gente substitui a peça, entra em tal sistema de programação e ele faz a programação. Pô, cara, mas eu não estou substituindo a peça aqui custa mais de 100 mil reais, cara, né? Ela não está danificada, aconteceu alguma coisa aqui que ela perdeu as referências dela. Enfim. Porque sempre eles pegam aqui, pegam no estoquezinho, troca, acabou, resolveu, né? Exatamente. Agora tem muita gente que também age de má fé nisso, sabe? Entendi. A gente pegou um caso de uma Ferrari esses dias. O cliente comprou uma Ferrari, levou numa oficina para fazer a vistoria, né? Na cidade que ele estava comprando. Sim. Ele é aqui de Curitiba. Fizeram a vistoria e tal, o pessoal da oficina falou pra ele, amigão, o carro tá dando essa demoradinha aí de engatar as marchas e tal, porque a tua embreagem já era. Condenaram a embreagem dele, venderam uma embreagem caríssima pra ele. Ele trouxe o carro pra Curitiba, olha o carro que eu comprei. Eu falei, faz aí, vamos ver, né? Pô, sensacional, né? Ferrari, a gente gosta, vamos
vamos dar uma olhada. Aí ele chegou aqui, não, o carro só tem esse detalhezinho, mas eu já comprei a embreagem. Eu falei, não, cara, pera aí, deixa eu ver. Coloquei o scanner lá no carro, olhei e tal. Falei, cara, a embreagem tá boa, é só ajustar. Aí ele, não é possível. Eu falei, não, vamos dar uma volta com o carro. Ele saiu, ajustou, o cara ficou perfeito. E não precisava ter gasolina. Daí a sugestão, guarda essa embreagem, não vamos trocar o que não é necessário, né? Falei, um dia você vai usar, você não vai vender esse carro, é o carro do teu sonho e tal, então guarda. Uma hora você vai usar. Então. Vamos lá, para mais umas perguntas aqui, ó. Pensando em carros do mercado, aí, vamos lá. O brasileiro, assim, o que ele mais gosta? O que você mais vê que o pessoal mais fala sobre carros? O que eles mais gostam? Qual é o sonho maior do pessoal? O pessoal que eu falo assim, que gosta realmente de carro, que vai atrás de estudar carro, ele não gosta de carro nacional. Sabe? Ele não gosta de carro chinês. E 90% não gosta de carro francês também. É brincadeira, mas eu brinco muito com algumas marcas de carro. Mas eu tenho um amigo que gostava de carro francês, cara. Graças a Deus se livrou, né? Graças a Deus se livrou, foi pra linha Mercedes, né? Comum esse, que foi pra linha Mercedes, né? É outra história, né? É outra história, mas deixa eu falar. Ele se medicou e... agora tá se tratando. Agora que tá se tratando, e agora mudou de marca. Enfim... O pessoal que gosta de carro aí, olha, a gente vê uma tendência muito grande para a Porsche. Porsche pelo seguinte, pelo que o carro entrega, qualidade de material. Eu falo assim, não é questão muito de acessórios que a gente tem que ver nos carros, assim, a qualidade do material do carro produzido, qualidade de acabamento, essas coisas. Então o Porsche, por não dar problema, ter uma qualidade de material sensacional, ele ter um preço estável no mercado, não desvalorizar tanto, então a gente vê uma tendência muito grande para a Porsche. Aí tem as marcas aí que são as famosas, as queridinhas, o sonho do pessoal, o sonho de consumo, né? Ferrari, McLaren e tal, que também está tendo uma procura muito grande, né? Na parte super esportiva. Na parte dos importados mais comuns, assim, de dia a dia, a gente vê uma procura muito grande pela BMW, Mercedes, ou até mesmo pela facilidade de peças hoje no mercado, né? Alguns carros aí, Hyundai, Kia tem ganhado mercado, né? Agora outra marca que eu sou fã também, a Lexus, que eu acho que deveria até crescer no nosso mercado aí e trazer mais alguns modelos para cá, né? Você gosta do carro? Sim, o carro também tem uma qualidade excelente, sabe? É um carro que não dá problema, o custo de manutenção é baixo, né? Olha só. É um Toyota, eu não tinha essa noção. Então são carros muito resistentes, né? A linha da Honda eu gosto bastante também. Então, assim, eu falo, a gente gosta de coisa boa, né? Então, Peugeot, assim, a gente não gosta muito, não. A gente corre, sabe? Eu falo assim, não, nada contra. Tem um amigo meu que é especializado nisso, eu te indico pra ele. Não, é que assim, você tem foco, não tem como a gente abraçar tudo no mercado, né? Claro. Então, nada melhor do que a gente trabalhar com o que a gente mais gosta. Sim. Se você falar assim, eu quero comprar um carro, você vai mexer, cara, compra um Porsche, então, eu gosto de Porsche. Porque a gente tem que fazer o que a gente ama mesmo, porque aí o dinheiro vira consequência, entendeu, Diogo? A gente faz por propósito, de você tem seu propósito aí de estar passando credibilidade aí para o pessoal que compra os carros da linha Premium e tudo mais, e nada contra quem gosta do Peugeot, assim. Eu vou procurar, na verdade, a medicação que meu amigo tomou lá para passar para todo mundo. Mas não, tô brincando, nada contra. A gente gosta de pegar no pé, igual o caso da maré, né? Igual o caso da maré. Tem um cliente que tem uma maré, cara, e a gente adora pegar no pé. Tudo que é piada de maré, eu mando para ele, cara. É o que tá no meu, a galera fala no mercado, né? Mas, cara, tem gente que eu tenho amigos que tem Peugeot até hoje e, cara, não trocam de marca. Tá tudo certo, tá tudo ok. É isso aí. Tem gente que gosta de maré. E tá tudo. Eu gosto de Dakota, você quer o quê? Tem uma, inclusive. Tem três. Será que gosta ou não? Vamos lá. Preparação de carros agora, Diogo. Vamos cair para a linha da preparação aí. O pessoal escreveu assim, ó. Sobre a preparação de carros, existem várias maneiras de serem feitas para se aumentar a potência, por exemplo. Sim. Mas quais os cuidados devem ser tomados para evitar problemas? Olha, eu vou te falar, a parte de cuidado, cara, procura um profissional com experiência no mercado. Sim. Sabe? O que a gente tem visto de muito problema hoje, o que é?
Com essa geração de carros turbo, você consegue alterar muita coisa, que eu estava falando da questão do scanner, questão de computador, remap, todo remap virou febre hoje, Stage 1, Stage 2, Stage 3, né? Sim. E muitos casos que aparecem na oficina é o pessoal fazendo um remap, alguma coisa, em empresa que não tem experiência no mercado. Putz, às vezes o cara é lojista de som, apareceu alguém lá falando, eu faço o remap, dá pra gente ganhar dinheiro, vamos vender. E aí, cara, eles ganham dinheiro e dão dinheiro pra nós também, né? O cara chega aqui, volta com o carro com o motor quebrado, sabe? Teve uma situação de um carro que chegou com cabeçote com trinca em todos os cilindros, cara, 2 bielas tortas e tal. E o cara, o que você fez aqui? Não, foi feito um remap e tal, né? Tá? No outro dia veio o cara que fez o remap. O que é uma biela? O cara não sabia o que era uma biela. Eu falei, cara, tu não mexe com preparação de carro? Ele, não, eu faço remap. Eu falei, remap não é preparação de carro? Não, porque a gente vai colocando ali no computador, vai vendo, vai testando e vai vendo. Eu, legal, né, cara? Então, uma biela é isso daqui, cara. Como é que você sabe a resistência desse material? Falei, qual que era a temperatura da câmara de combustão desse motor? Quanto que tem de ponto de ignição? O cara não soube me responder. Então, a questão de preparação, exatamente. E outra coisa, cara, é cuidado com a sua vida também, né, Diogo? Lógico. Você é o teu carro, você vai andar, cara. Dá um tilt no carro aí no meio aí, cara, você perde a tua vida brincando aí. Às vezes tem clientes que querem fazer projetos mais extremos, sabe? Carros para competição. Você já me usou assim, Diogo? Já. Tem alguns casos que eu pego e falo assim, olha, isso daqui não é muito o meu foco, mas eu vou te direcionar para tal empresa que eu já conheço, que eu tenho confiança, que eu sei quem é, sabe? Tem um amigo meu que mexe com montagem de motores de competição numa categoria nacional inteira. Então ele monta todos os motores dessa categoria, lacra e fornece os motores. Aí o pessoal vem, cara, eu quero montar um carro para correr lá de marcas, quero montar... Cara, peraí, não é o meu foco hoje, mas eu vou te apresentar o fulano de tal equipe que ele presta essa assistência para competição. Se você for andar lá em Goiânia, ele vai levar a equipe de mecânico dele. Se você for andar lá no Rio Grande do Sul, ele vai levar o teu carro. Enfim, ele te entrega tudo pronto. Você vai sentar no carro e vai andar, e vai curtir. Porque eu falo assim, não tem nada mais frustrante do que você botar grana num negócio, na hora que você vai brincar o negócio quebra. Ou não anda, ou você precisa de um suporte e você não tem, sabe? Então, se você pode bancar, por que não? Vai se divertir, sabe? Mas tem gente que chega aqui e fala assim, eu quero fazer um remap, eu quero mexer no motor aqui, mas eu quero fazer isso. Que é coisa que, tipo assim, não vai suportar o carro e o cara... Tem. Teve um caso de um cliente que queria modificar uma minivan dele. Não, eu quero colocar tantos cavalos de nitro, não sei o que, tal. Eu falei, tá, amigão, dá pra fazer, só que é inviável. Por quê? Porque teu câmbio não aguenta. Então você não quer gastar dinheiro nem na manutenção normal do carro. Aí você quer colocar mais coisa em cima. Aí vai quebrar, daí a culpa é de quem? A culpa é minha. A culpa é minha que montei, eu aceitei fazer o que ele queria. Então a gente passa todas as situações para o cliente. Algumas vezes a gente tem que dizer o não para o cliente, ele não vai gostar, tudo, mas você sabe que lá no futuro ele vai, realmente, o cara falou. Deveria ter escutado. Sabe? O Diogo não vai fazer, beleza, vou levar para alguém que faça. Daí o cara vai lá, faz, quebra, ele vai falar, putz, eu sabia que ia quebrar, né? Porque, cara, tem carros que são para competição e tem carros que não são para competição. Sim, tem carros que aguentam um pouco a mais, tem carros que não aguentam. Outra coisa que eu falo, pessoal, quando você vai modificar um carro original, por exemplo, vai fazer um Stage 1, que seja, que é uma modificação básica, o teu plano de manutenção é diferente. Você esquece daquele plano de manutenção do fabricante. Sim. Né? Você tem que ver que o fabricante, ele estuda tudo. Ele estuda te entregar o que ele pode de performance, o que ele pode te entregar de vida útil, conforto, tudo. Entendi. Quando você está mudando um desses parâmetros aqui, você tem que equilibrar o carro de novo, sabe? Então, beleza, eu vou aumentar o esforço que o motor está sofrendo. Peraí, eu vou ter que usar um lubrificante melhor. Né? O óleo do câmbio, talvez eu tenha que refrigerar ele melhor. Talvez ele não suporte a força a mais que esse motor está passando para o câmbio, sabe? Sistema de freio. O pessoal modifica carro e esquece de freio. Tem carro que ele é ruim de freio de fábrica, sabe? Mas está dentro do especificado e tal. Por que o fabricante? Porque talvez o custo fosse muito elevado. E aí você tá lá, beleza, vou aumentar, vou dobrar a potência do teu carro e vou manter o mesmo freio, sabe? Então o pessoal esquece disso. O que você falou da questão do lubrificante, isso são detalhezinhos, né? São detalhes. Porque a gente que compra carro, que a gente que anda, eu pelo menos que eu não tenho conhecimento de parte mecânica, nem estudo carro, eu trago para quem conhece.
Mas eu sei lá quando tem que trocar o óleo, eu sei quando tem que... Essas coisas a gente sabe, né? Mas assim, tem muita gente que faz, troca em posto de combustível, sabe, cara? Compra o óleo, não. O óleo faz... no mercado. Sabe? E tem, né, cara? Tem. O óleo tá escrito que é para esse carro aqui, tanto que eu vou meter no carro. Cara, é um detalhezinho que faz uma diferença no teu carro, entendeu? E se é teu, cuide, né? Se você gosta do teu carro, gosta de ter um carro bacana, gosta de ter um carro gostoso, para você que não quer ter problema com o carro, cara, tem que cuidar. Isso. Tem que cuidar, tem que investir. Senão você não vai ter carro. Outra coisa, vai em busca de informação, sabe? Eu falo, pessoal, não dá para você acreditar em tudo que você vê na internet. Então vai em busca de profissional. Pô, eu quero colocar um lubrificante melhor no meu carro. Tô na dúvida? Pô, vai falar com o suporte técnico da Motul. O suporte técnico da Motul, eles vão te orientar. Eles vão falar, isso daqui é melhor, isso daqui... Vai estudar a composição do óleo. Sim. Muitos clientes chegam na oficina, o meu carro vai o óleo 540. Cara, 540 é uma viscosidade. Ele não é uma classificação que se usa hoje, assim. Ele é uma classificação grosseira do óleo, né? Então você tem lá a linha Volkswagen 502.00, BMW LL01, LL04. Então essas são as especificações do fabricante. O seu óleo tem que estar dentro do que o fabricante recomenda, né? Não só aquele semissintético ou sintético. Se olhar só isso aí, você está perdendo... Não, eu falo, é uma classificação grosseira, né? E daí a gente fala na qualidade dos lubrificantes também, né? Hoje você tem acesso à internet, à ficha técnica dos lubrificantes. Se você não sabe analisar uma ficha técnica, pede para um profissional. Claro, um profissional sério que trabalha na área vai saber sentar contigo ali e mostrar, isso daqui é melhor que esteja em tanto, isso daqui para estar dentro dessa norma tem que estar em tanto, sabe? Eu sempre falo assim, em todos os segmentos, cara, procure um profissional da tua confiança. Exatamente. Pesquise sobre essa pessoa, sobre esse profissional, entendeu? Porque, cara, hoje com a internet, Diogo, tá tudo aí, né? Exatamente. Você não tem mais como se omitir nada. Não. Você põe teu nome ali na internet, já puxa tudo. E outra coisa, toma cuidado onde você adquire peça, marcas de peça, sabe? Tem fabricantes de filtro que a gente não coloca no carro nem se o cliente trouxer, nem se o cara me der o filtro, eu não coloco no meu carro, sabe? Entendi. Não, cara, não dá. Por quê? Porque a gente já viu problemas que esses filtros causaram. Sim. E assim, a diferença de preço é muito grande. Então eu falo assim, tem um motivo para alguém querer trabalhar com um produto ruim, que normalmente é o ganho financeiro. É o dinheiro. Se a gente pegar um filtro de óleo, por exemplo, um chinesinho aí, vendido bastante no mercado aí para oficina, para posto de gasolina, sabe? De uma BMW. Ele custa para oficina em torno de R$9. Nossa. É mais barato do que um filtro bom de carro nacional. Claro. Filtro nacional de carro nacional, sabe? Aí você pega, amigão, o teu filtro original custa 100, o outro custa 9. Cara, tem sabe? Motivo aí. Um alemão custa 80, sabe? Então, tem um motivo, tem uma diferença de qualidade aí, né? Claro. Entendeu? Não é só preço. Não. Você tem que buscar o porquê disso. E outra coisa, marcas homologadas. Sabe? O fabricante do carro tem muitos componentes que o fabricante do carro não fabrica. Entendi. Pastilha de freio, filtros. A BMW não fabrica filtro de ar. Ela tem fabricantes que fornecem para ela. MAN, Mali, Hengst. Então, esses fabricantes que são homologados por montadores, beleza, são seguros. Agora, tu pega lá o chinesinho lá que não, o vendedor falou que é bom, não dá, né? Cara, e outra coisa, é teu, cara. É teu carro. Né, cara? Questão de falsificação de peça. Tem bastante? Muita falsificação de peça. E outra coisa, às vezes tem peça falsificada, em autopeça grande também. Enfim, algumas empresas talvez não tenham um controle de qualidade na aquisição de peças de vistoria muito efetivo, mas você vê muita coisa, sabe? Já teve, para nós aqui, já teve fornecedor que mandou uma peça que eu falo assim, amigão, essa peça aqui é falsificada. E ele, não pode, eu comprei. Eu falei, não, cara, vai atrás, isso daqui você me entregou falsificado. Porque os originais são tudo numeradinhos, não é, Diogo? Tem uns detalhezinhos que mostram a diferença, né? Então eu falo assim, quando a gente teve uma situação dessa, eu falei, cara, eu não posso correr esse risco. Eu só pago para colocar a coisa correta no carro do cliente. Sim. E a gente trabalha com coisas boas, então eu não posso correr o risco. Claro. A gente pegou um aceite do quê? De entrar em contato com o fabricante. Liga para o fabricante, fulano, sou de tal região, eu preciso comprar essa peça, você tem no Brasil, posso comprar direto de você, sabe? Me indica onde comprar. Onde comprar, entendeu?
Porque aí você vai ter segurança. Já teve situações de ter peça no mercado que era mais barato do que eu comprar do fabricante. Eu acho que a origem é o quê? Não tem como. Não. Ou essa peça sofreu algum desvio no meio do caminho, alguma coisa errada, ou o caminhão, essa peça é falsificada. O caminhão parou em outro. Sabe, infelizmente. Cara, tem de tudo, né, cara? Você que mexe nesse mercado aí, deve aparecer de diversas coisas. Daí, Diogão, então tá, vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Eu vou deixar uma aqui que é as perguntas-chave que eu vou botar você na parede e para mais tarde aqui, ó. Tá bom, sem problema. Vamos falar do sonho do homem aí, rapaziada. Relação de peso, potência, velocidade. Carro com mais cavalos é mais leve, não é? Como que é? O que você pode dizer pra gente sobre isso? Tudo tem um motivo. Sim. Questão de projeto. Se a gente pegar nos carros elétricos hoje, você vai ver que são carros mais pesados, por questão de bateria, e muitas vezes ele entrega uma performance melhor do que um carro a combustão normal. Sim. Né? Então tudo isso tem alguns motivos. Nem sempre o carro mais forte é o que vai andar mais, nem sempre o carro mais leve é o que vai andar mais, sabe? Um exemplo bem legal que eu gosto dos Lotus, né? Os Lotus têm motor pequeno, são leves e em questão de pista andam pra caramba. Às vezes tu pega um carro super esportivo, com mais potência, mais pesado, e ele não consegue ter a mesma performance, né? E aí tu pega um elétrico hoje, né? Vamos falar aí dos elétricos aí, o Tesla, né? Pô, o que é o carro fazer de 0 a 100 em 2 segundos, cara? Absurdo, né? Absurdo. Você vai ver o peso dele, ele é um carro pesado, não é um carro leve. Entendi. Né? Então isso nem sempre a gente leva em consideração. Agora há pouco a gente estava falando do teu sonho de consumo ali da Macan. Sim. Cara, a Macan é um Porsche que eu acho sensacional, cara. A versão turbo dela, pô, tu tem a condução dela como se fosse um carro esportivo, sabe? Não é um carro que dá problema, nada, é um carro sensacional. Então... Tô bem de sonho. Tá bem de sonho. Tem que realizar logo. Vamos traz pra gente que a gente gosta. Não tenha dúvida disso. Vou estar com um bom carro. Sim. Então tá perfeito. Vai dar pra levar as crianças pro colégio, cara. Vai dar pra dar uma aceleradinha na estrada tranquilo. É isso que a gente quer. Então tá lá, vamos lá. Questão de aerodinâmica. Muito importante. Muito importante. E a gente pode falar assim até na questão de Fórmula 1 hoje, né? Olha a diferença dos pacotes aerodinâmicos, o que causam nos carros, né? Então, a gente teve uma situação de um cliente que quis colocar um acessório aerodinâmico no carro, que eu olhei e falei, nossa, que troço ridículo. Mas enfim, falei, não, putz, vamos colocar um menor, não, eu quero desse tamanho e tal. Depois instalado, não vou dizer que ficou lindo, maravilhoso, mas ele queria pela questão de estabilidade do carro. E faz diferença mesmo? Absurdo. Impressionante, né? Impressionante. Fui testar o carro na estrada, eu tinha andado sem esse apetrecho no carro, sem esse aerofólio no carro. Depois andei de novo no carro e falei, cara, o que aconteceu? Que loucura isso, no chão. Às vezes eu achava que era só perfumaria, assim. Muita gente acha que é só perfumaria. E aí, às vezes, acontecem uns erros, né? Do pessoal colocar os acessórios, não ajustar, ou aquele kitzinho que o cara viu lá na internet, achou bonito, né, tal, colocar e ir para a estrada e, pô, o carro ficou estranho, o carro ficou instável, né? A gente tem que ver que a partir aí de 100, 130 km por hora, a aerodinâmica começa a influenciar nos carros. Entendi. E tem que tomar cuidado, gente. E assim, vou bater na tecla sempre, Diogo. Profissional. É isso. Né? Você leia tudo, tire todas as dúvidas, mas leve no profissional. Tem questão de marca de peça, sabe? Eu quero mudar esse para-choque aqui, quero mudar. Cara, dá uma olhada na internet, vê qual empresa desenvolveu, vê o suporte dessa empresa, sabe? Vê se tem engenheiros ali, né? Quando a gente fala em fabricação de peças, a gente fala muito em engenharia, né? Então eu falo assim, cara, tem gente estudando para fazer isso. Sim. Né? Então você tem E tem produto nacional bom assim? A gente tem muito fabricante de peça nacional bom. Não para carro importado, infelizmente, sabe? Mas tem muito fabricante de peça nacional bom. Então, às vezes o pessoal com um carro nacional pede, né? O que você me orienta de marca? A gente fala, essa marca, né? Tem algumas associações que fazem muita pesquisa de qualidade, de garantia de componente da indústria nacional, sabe? Então, tem marcas boas. Que pena que na linha Premium ainda não tem ainda. Não.
E aí que tá, a linha Premium, hoje você tem muita coisa de baixa qualidade no mercado. Importação barata, réplica, a China ganhando mercado com produto barato, sabe? Teve uma questão de iluminação de lâmpadas. O cara veio me oferecer lâmpada aqui. Ele falou, eu tenho essa lâmpada aqui, ela custa X. Tá, qual que é a garantia dela? A garantia é funcionar. Funcionou, essa daí. Não tem garantia de tantas horas de duração? Não. Daí é essa outra aqui que custa Y, custa bem mais caro. Aí eu garanto que ela vai funcionar tantas horas. As duas a mesma origem, chinesa. Complicado, né? Aí a gente tenta buscar, aí você vai buscar as marcas conhecidas no mercado e tal, a lâmpada custa 3, 4 vezes mais do que essas chinesas, sabe? Gente, tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. Pega coisa boa que você não se incomoda. Exatamente. Porque daí, às vezes, você paga lá 3 vezes mais caro na peça, que é maravilhosa, vai fazer muito bem pro teu carro, e daí você paga 3 vezes mais barato e acaba gastando 3 vezes mais depois para consertar a cagada. É o caso de lâmpada, né? Hoje, se você cair numa blitz, numa vistoria e polícia rodoviária, passou uma polícia rodoviária com uma lâmpada queimada, beleza, tu vai ganhar uma multa que vai ser bem mais cara do que a lâmpada. Então, gente... Então, a economia besta, muitas vezes, eu falo. Vai pagar lá na frente, não adianta. Não adianta. Ainda mais esses carros de alta performance e tudo mais. Tem pessoas que são meio insanas, assim, desse pessoal que anda ainda com alta performance, assim, ou é a minoria hoje em dia, assim, que andar na rua, assim. De pessoal que tem esses carros. Tem. E Curitiba, os caixas de rua têm ganhado mercado aí com o fim do autódromo, né? Então acabou o autódromo, o pessoal tá indo pra rua acelerar, o pessoal continua gostando de carro. Sim. Ninguém deixou de gostar de carro porque acabou o autódromo. Sim. A única coisa antes você pagava uma taxa lá pequena tal para andar no autódromo, hoje você não tem mais essa possibilidade. Aí o que o pessoal vai fazer? Vai fazer cagada na rua, né? Se você pegar aí de janeiro para cá a quantidade de acidente de trânsito envolvendo o racha, envolvendo o carro modificado, você vai ver que é 10 vezes mais. E toda semana tem notícia aí no jornal aí de carro apreendido, pessoa presa, paga fiança para sair e tudo mais. Eu falo assim, a questão de modificação de preparação de carro aqui na oficina não mudou. Continua tendo o mesmo número, assim, a mesma procura, sabe? A diferença o pessoal está acelerando na rua. Então tem que cuidar, né? Tem que cuidar com a polícia, né? Tem que cuidar com a polícia, tem que cuidar com as pessoas que estão na rua. Enfim, é complicado você colocar... Porque daí você acaba inocente em risco, né? Então tem que achar aí alguma coisa aí para algum caminho aí. Eu falo pro pessoal, cara, vai acelerar na rua, acelere até o controle máximo que você tem, né, cara? Não passou disso, cara, não se expõe a risco desnecessário, né? Sim. É que você não está correndo só com o risco da tua vida, né? Está correndo o risco de outras pessoas. Né? Tem que tomar cuidado, tem que dirigir com responsabilidade. E se beber também não dirige. Né? Tem que dizer, né? Porque a gente está falando sobre carro, velocidade. Exatamente. Né? Vai que vem o pessoal lá de cima lá e fala assim, você não falou se beber não dirige. Aí me multa aqui, não. Se beber, não dirige. Tem um motorista da rodada. Aqui na oficina a gente tem o nosso motorista da rodada, sempre, porque ele não bebe. A gente tem lá no escritório também. A gente tem no escritório, só que a gente volta sempre de Uber, porque o motorista bebe junto. Mas hoje tu tem a facilidade dos Uber, né, cara? Hoje em dia não tem mais. Não tem necessidade. Hoje em dia não tem mais desculpa pra nada. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui, ó. Qual carro nacional ou estrangeiro acha mais esportivo? E a questão dos carros elétricos, Diogo, o que você pode dizer pra gente? Primeiro, sobre a primeira pergunta ali, do carro nacional ou estrangeiro que você acha mais esportivo aí? Carro nacional, putz, eu vou te falar que estou meio por fora aí dos carros nacionais, sabe? A linha GM sempre me chamou muita atenção, né? A questão desses GM agora turbo vindo aí, o Cruze e tal, né? Parece ser um carro legal. Não, vou ser sincero contigo, não parei para analisar a qualidade de produto, de pegar um carro desse para mexer, porque no nosso dia a dia. Sim. Né? Sim. Os carros importados, a linha dos alemães, eu acho que são os carros mais resistentes, que oferecem um custo-benefício excelente, questão de manutenção, você encontra peças fáceis, né? Tipo lá fora, tudo. Demora muito para chegar peças assim, Diego? Olha, com a pandemia teve muito atraso, agora está normalizando a entrega de peças, sabe? Então está tudo rápido. Eu falo assim, depende do bolso do cliente. Sim. Hoje você tem frete Estados Unidos, Brasil, em 3 dias a mercadoria está aqui, né? Só que custa uma fortuna. Sim. Então eu falo, vai da necessidade do quanto o cliente quer desembolsar, né? Europa também tem uma facilidade bem grande de você trazer peça da Europa, né?
A questão dos carros italianos, muitas vezes é difícil você encontrar a peça até no fabricante. Olha só. Então, algumas coisas de carro italiano é mais complicado, né? Então, na questão dos esportivos, eu ainda continuo na linha dos alemães, na linha da Porsche. Enfim, no Brasil, como é muito caro a questão do carro, você tem que pensar na desvalorização também. Não adianta você, às vezes, pegar um carro e daí em um ano você perder 30% do que você pagou, né? Então... ou teve com essa questão da... Teve gente que ganhou dinheiro com isso, né? Teve gente que ganhou cliente nosso que pegou o Porsche Zero e vendeu acima do valor que ele pagou no carro, ganhando um bom dinheiro, porque o carro tem falta, né? Você tem fila de espera, né? Você tem... Quanto mais exclusivo, mais valorizado vai ser, né? Não tem, e carros de edição especial. Fala pro pessoal, quer comprar um carro para você ganhar dinheiro, o cara vai num carro de edição especial. Pega um Porsche de edição especial, uma Ferrari de edição especial, e foca nessa área aí que ele vai ter a desvalorização, depois no futuro ele vai valorizar de volta, sabe? E tem investidor disso, né? Tem gente que ganha muito dinheiro comprando carro raro. Compra carro raro, mantém o carro, arruma algum detalhezinho, deixa original, né? E depois vende, né? E a questão dos carros antigos, assim, que o pessoal fala, assim, você atende bastante aqui? Aparece, volta e meia aparece, né? Hoje a gente está com um Porsche 964 aqui na oficina. Então a gente atende alguns carros antigos, alguns clientes nossos têm coleções de carro, então eles trazem o carro para fazer a manutenção, né? Legal. E as peças atuais servem para os carros antigos ou não? Algumas você coisas tem que buscar, né? Tem que buscar, algumas coisas tem que mandar fazer, sabe? Isso é uma pergunta que o pessoal perguntou aqui também sobre as peças, assim. Teve peça que você teve que montar, assim, falar, não, agora não tem que fazer um... Tem peça que você tem que mandar fazer, tem que ir atrás de usinagem e tudo, né? A gente está até com um carro que não é tão antigo nem nada, mas teve duas conexões ali que originais são de plástico no carro e não tem para vender, simplesmente não tem. Você vai atrás do fabricante, não, essa peça foi descontinuada, e aí? O carro nem é tão antigo, como é que você faz? Não, mas se você comprar esse outro conjunto inteiro que custa $4.000, vai a peça. Cara, por causa de duas conexões de plástico, aí você vai atrás do pessoal de usinagem, né? Peças de acabamento, hoje tem o pessoal que imprime em 3D. Então já teve carros que a gente adaptou algumas coisas, as customizações que a gente faz, e aí precisava fazer um suporte para esse botão aqui. Conversa com o pessoal, eles imprimem em 3D, né? Você manda pintar, faz o acabamento. Cara, você vê que uma tecnologia, ela se você souber usar, vai longe, né? Não, consegue, né? O duro que, vou ser bem sincero, hoje no Brasil a gente tem falta do pessoal para fabricação dessas peças, sabe? Como você tem falta do pessoal metendo a mão na oficina também, cara. Hoje o pessoal quer consertar o carro sentado mexendo no computador, eles não querem mais colocar a mão na massa, sabe? Então sujar a mão de graxa. Porra, olha aí, ó, você que quer achar uma função aí. Exatamente. Vá pesquisar sobre isso. Né? Sim. Às vezes você paga uma faculdade aí, você investe, vai para fora, estuda, faz um puta de um curso aí, volta, vai ganhar dinheiro, bicho. O que eu falo é o seguinte, no Brasil a gente ainda tem muito preconceito em relação a algumas profissões, né? Mas o brasileiro também ele se deixa levar. Sim. Né? Por exemplo, quando a gente não fala de pedreiro, tirar sal de pedreiro, o cara é pedreiro e tal. Tu pega um pedreiro, o cara que é profissional mesmo, o cara que te entrega a obra no prazo, o cara que faz com qualidade, tudo. Não tem, é difícil. Ele vai te cobrar caro. Sim. Mas você está disposto a pagar aquilo ali. Só que para um desse, é 1.000 daquele lá que pega 10 obras, não termina nenhuma, que suja a casa inteira para fazer um reparo simples, sabe? É complicado. A oficina mecânica é a mesma coisa, né? Para você achar uma mão de obra boa, cara, você tem que treinar, você tem que bater em cima, sabe? Tem que, enfim. E daí lá fora, eu falo assim, lá fora o pessoal da construção civil, o pessoal das oficinas mecânicas, eles são tratados como profissionais. Sim, né? Super respeitado. Exatamente. Aqui no Brasil o cara acha ainda que, pô, o mecânico é o graxeiro, o pedreiro é aquele cara sujo lá e tal. Mas por quê? Porque não... O próprio pedreiro, o próprio mecânico muitas vezes não se especializa, sabe? Aqui tem muito caso, cara, do pessoal de ter oficina pegar e ligar. Pô, eu peguei um carro aqui, cara. O que pode ser o problema? Amigão,
Como assim? Você não sabe consertar o carro, você pegou o carro para consertar? Eu não digo que não tenha que ter troca de informações entre os profissionais, tem que ter. E faz bem isso. Exatamente. Eu troco muita informação com o pessoal de oficina fora do Brasil, tudo com o pessoal aqui, né? Você não é obrigado a saber de tudo. Exatamente. Né? Mas você também não vai ficar pegando coisas que você realmente não é o teu métier pra ficar ganhando isso. Então, o cara vai pegar esse carro, vai trazer aqui. Aí você vai cobrar, ele vai meter 10, 15% acima para meter no cliente lá, e daí o cliente vai falar... Teve um caso de um cara que pegou uma BMW para trocar óleo. E ele não cobrou mão de obra nada do cliente para trocar o óleo da BMW, por né? Pô, eu vou tirar a fotinha, vou postar no meu Instagram que eu troco o óleo do carro importado, que eu sou mecânico de carro importado. Aí ele não sabia que tinha que resetar o painel. Nossa. Sabe? Aí, o cliente falou, o cara que reseta o painel, eu quero que grave lá no histórico de manutenção que foi feita a troca de óleo. Ele precisava de uma oficina que tivesse o aparelho para gravar o histórico de manutenção lá. Aí veio na oficina, pô, mas vocês cobram para fazer isso? Eu falei, lógico, claro. O custo do equipamento tem um custo, o profissional tem um custo, o treinamento dos meninos tem custo, tudo. Por que eu não vou te cobrar? Eu preciso analisar se você fez bem feito o seu serviço. Mas eu não cobrei nada do cliente. Eu falei, pô, cara, então você não se trata como profissional, cara. Prostituindo a profissão, né? Exatamente. Nosso mercado também tem isso. O mercado lá nosso de imobiliário lá, cara, que é meu escritório, que é a função principal aí. Cara, o pessoal se prostitui por metade do valor dos honorários, os caras se vendem, sabe? E aí o cara não consegue... Eu brinco assim, ó, o cara da oficina mecânica, ele começa a fazer isso, aí ele já não consegue mais se manter no mercado. Sim. Aí o que acontece? Aí ele começa a fazer diagnóstico errado, ele começa a trocar peça que não precisa, ele começa a mentir pro cliente falando que trocou e não trocou. Sabe por quê? Porque ele não tá mais conseguindo sobreviver porque ele tá trabalhando errado. E vira uma bola de neve, gente. Vira uma bola de neve, exatamente. O cara começa uma mentira, atrás da outra mentira, depois da outra mentira, daqui a pouco ele não tem mais o que falar. E daí? Né? Daí às vezes o cara vai lá, traz o carro aqui pra oficina, o cara vai lá na oficina dele, mas cadê meu carro? Entendeu? Você cria Então assim, ó, gente, pesquise, a internet tá aí para ser usada. Nem sempre o mais barato vai te entregar alguma coisa, ele pode te causar um prejuízo bem grande. Isso. Já teve carro que chegou aqui com o motor fora de ponta, cara. O cara levou numa oficina, o cara não tinha as ferramentas para enquadrar os comandos de válvula, montar o motor no ponto certo, cara. Chegou aqui, o carro, pô, amigão, então, tá fora de ponta o motor. Não é possível. Vamos dar uma olhada. Olha aqui. Pô, mas será que o cara montou errado? Não. Obviamente. Óbvio que montou errado. Né? Cara, tem que cuidar, gente. Eu te pergunto, cara, mas quanto você gastou? Tanto. Putz. Você pediu. Porque, cara, quando é muito barato, desconfia. As molas é demais, o santo desconfia, isso é... Antigamente eu postava no meu Instagram as coisas que a gente pegava de errado aqui na oficina, porque, cara, eu ficava louco da vida, cara. Cara, teve pinça tipo o Mr. M do Fantástico. Nossa senhora, teve pinça de freio de carro. Pinça de freio que o cara passou fita veda-rosca na pinça de freio. Nossa. E daí colocou o O-ring, a vedação do pistão em cima. Ele calçou para não trocar a vedação do pistão da pinça, cara. E montou no carro do cliente, cara. A sorte que o fluido de freio vazou quando o carro estava parado. Se o cliente tá na estrada, meu Deus, pisa no freio, rompe aquele O-ring, enfim. Acabou, não tem freio, morreu. Você matou o cara. Pô, cara, quem que fez isso daqui? O cara lá, o Zé da esquina. Falei, pô, que legal, né, amigão? Olha, colocando tua família em risco. É isso mesmo. Gente, procura um profissional, gente. A internet tá aí. Você correr na rua e treque. A gente não gosta de correr na rua, mas muitas vezes, né, não tem muita opção. Enfim, agora vai bater polícia rodoviária. Não, é brincadeira. Eu não oriento o pessoal a correr na rua, sabe? A questão de risco, eu falo, é desnecessário. Né? Eu também falo que é uma idiotice a gente ter redução de 60 km por hora para 50, para 40 no centro de Curitiba. Não, é que Curitiba, cara, esse nosso prefeito aí, pelo amor de Deus. Isso virou banditismo, né? Porque não é educativo. Isso para encher os cofres, né? Isso é outra maneira de arrecadar. Enfim, mas rua não oriento o pessoal. É muito arriscado, você não sabe a condição da rua. Né? A gente teve um acidente esses tempos aqui na 277, atrás da oficina. Pô, o que aconteceu? Simples, tinha óleo na pista, cara. Óleo na pista.
um tráfego de caminhão absurdo, quebra um diferencial, você não consegue identificar, o asfalto é preto, cara, caiu o óleo ali, já é. Muitas vezes não dá tempo do cara ver. Então eu falo assim, não, é risco desnecessário. Vai pra pista, o nosso carrinho de track day. Nosso carrinho de track day teve um problema mecânico, travou a coluna de direção, depois de atacar a zebra no autódromo, a gente bateu. Cara, se fosse na rua. Nossa. Não, e na rua, gente, tem diversas coisas que podem acontecer. Sim, lá no autódromo, tudo, a gente teve área de escape, reduziu um monte de velocidade, o carro deu uma encostadinha, não foi nada grave. Mas na rua você não tem área de escape. Cara, escape muito provavelmente você não vai escapar. Exatamente. Né? E você participa aí, que a gente sabe. A gente participa. A gente tem um... Gosta da brincadeira? Sim, sempre gostei, né? Então, corri de kart, depois fui para... Andei de marcas, enfim. Agora a gente montou o Calibra. Sim. Na verdade o Calibra estava abandonado, os meninos da oficina, cara, vamos montar. Eu fui na empolgação deles e a gente acabou montando. Né? Patrocinadores também ajudaram a gente a montar o carro. E a gente está participando de alguns track days com ele. Né? A ideia é participar agora das provas de subida da montanha. O pessoal do Friends Track Day aqui de Curitiba tem organizado. Pessoal bem bacana. Para evitar rua, né? Basicamente o carro também não é mais de rua, modificou a suspensão, tudo do carro, então só para competição esse destino, né? É só para competição. E você patrocina alguma coisa ou só você tá? Alguns eventos a gente patrocina também, né? A gente entra junto com o pessoal da organização, a marca de vocês aí, sabe? Então, até mesmo alguns clientes, às vezes, quando vão participar de algum evento que é de interesse nosso, sim, né? Não tem propaganda. Porquê, é propaganda. Né? Projeto pessoal que está desenvolvendo ou vai desenvolver aí, que você está na... tem 2 projetos pessoais aí, né? Um deles é na Dakota. Olha só. Né? A Dakota já mostrou as caras num evento na Pedreira aí esses tempos. Né? Agora tem uma parte bem grande ainda em desenvolvimento de toda a suspensão do carro, né? A suspensão do carro vai passar a ser tudo tubular, né? O carro vai ganhar um motor um pouquinho mais forte. Entendi. Um pouquinho? Então esse carro a gente tem como objetivo terminar ele ano que vem. Tem um outro cliente, um parceiro nosso, que talvez precise dele para fazer uma prova, enfim. Acredito que ainda está em sigilo o projeto dele, então não posso abrir, mas talvez ela saia do papel antes. Que legal. Vamos aguardar aí, sim, né? Ansiosamente. Diogão, carro mais caro que passou aqui na área? Cara, agora você que pegou, aqui... hein? A gente pega uns carros assim que são violentos em preço, sabe? Eu acredito que foi a McLaren. Teve uma McLaren aí fazendo manutenção. Acredito que foi o carro mais caro. Mas é difícil mesmo olhar aqui. Você vem aqui, às vezes, o cara tem... Sim. E às vezes vem em carro assim, Ferrari, por exemplo, caríssima, sabe? Quantos a gente teve uma Ferrari que estava avaliada em 4,5 milhões, né? E o cliente colocou mais de 300 mil reais em acessório. Então, aqui a gente pega bastante brinquedo pesado. É bonito de ver aqui. Sempre tá cheio, mas tem coisa linda aqui é bonito de ver. E o teu carro? Meu carro? O carro que você... Então... Vou falar carro de sonho porque, cara, é chover no molhado. Você vai trazer qualquer carro que você for trazer, que você vai mexer, deixar do teu jeito, né? Porque cada um tem seu... peculiar. Eu vou te falar que eu gosto muito de carro. Eu não tenho um carro preferido. Se fosse para eu escolher um carro no Brasil hoje, eu acredito que eu escolheria um Porschezinho, 911 aí, talvez, né? Apesar que eu gosto bastante de caminhonete também. A Ram tem o meu coração, né? Aí tem a Silverado nova, tu viu? Alucinante isso aqui, 1,5 milhão o carro, né, cara? Não dá. Então eu falo assim, a questão de você ter carro no Brasil hoje, eu penso se compensa o custo, sabe? Entendi. Então, como eu tenho a facilidade de ter a minha irmã morando fora, talvez eu compraria um carro e deixaria lá fora. Entendi. Hoje as nossas estradas estão em condições péssimas. Você tem um sócio permanente que é o governo, né? O IPVA é uma questão absurda. Imagina, você compra um carro caríssimo você já paga impostos caríssimos na compra desse carro e todo ano você tem que recolher um imposto absurdamente caro. Sim. Né?
Aqui então, no Brasil é um absurdo isso. Eu falo assim, você tem que ter, acho que assim, você tem que pensar no custo-benefício de ter esse carro. Às vezes eu tenho a sensação que eu compro o carro, que o carro não é meu, né? Porque tem que ficar pagando todo ano o imposto, todo ano tem que pagar não sei o quê. Então, hoje a gente vê muitos clientes nossos que têm imóveis fora do país, tudo comprando os carros mais legais lá. O cara pega e fala assim, pô, Diogo, eu tenho uma Ferrari lá que eu paguei $80 mil e aqui no Brasil é $1,5 milhão. Sabe? É absurdo. Então, eu, no meu aspecto pessoal, né? Hoje não vejo viabilidade até questão de utilização. Hoje a oficina tem que tomar o tempo todo, né? Então, questão não tem nem tempo dele. Não, férias esqueci, cara. Depois que eu abri a oficina esqueci o que é férias, mas então eu não tenho necessidade de ter um carro. Gente, tem gente marcando aqui para dezembro já, aquele negócio. Que o homem é violento. E a gente sabe que você tem um nome no mercado, né, Diogo? A gente sabe que a gente conversa com as pessoas, e as pessoas, quando a gente fala de você, as pessoas conhecem. E eu tenho um prazer enorme de poder te ligar, ter o teu telefone na minha agenda. E o que você entende que é esse teu diferencial aí, Diogo? De verdade, assim, eu sei que você buscou muito isso. Eu acho que você falasse um pouquinho sobre a isso. transparência, a honestidade com o cliente, sabe? De você informar o cliente. Muitas vezes, tem clientes às vezes que eu até fico bravo, porque eu quero explicar para o cara o porquê que tem que trocar aquela peça, o porquê que ele tem que ter certo cuidado, porquê que ele não deve fazer tal coisa, sabe? Sim. E o cara, tipo, cara, troca aí, resolve, não quero saber. Enfim, mas eu acho que você ter essa idoneidade no teu trabalho, tudo, sabe? Questão de qualidade, né? Todos os carros, você, foi resolvido, né? Você ter aquele compromisso de resolver o problema, de você abraçar o problema do cliente, resolver, né? Alguns clientes muitas vezes, não, mas eu quero fazer desse jeito, não é desse jeito que faz. Então, leva para outro, infelizmente. Não posso fazer do jeito que você quer, mas eu quero fazer do jeito correto, né? Sim. Então, isso vai fazendo com que você seja uma pessoa diferenciada, realmente. Pessoal, assim, eu tô falando isso, várias pessoas que têm esses carros premiums vão estar olhando, essas pessoas já te conhecem. E muita indicação mesmo hoje, né? Olha, até hoje eu não gastei nada em publicidade, nada da empresa, porque todos os nossos clientes vieram por indicação. Então seria um tiro no pé eu gastar com publicidade e aí eu não conseguia atender se hoje eu já não estou conseguindo atender. Então assim, a gente precisa ter uma equipe maior, a gente precisa desenvolver essa equipe. Uma das coisas que eu falo assim, trabalhando com carro prêmio, carro de luxo, você tem que ter muita confiança nas pessoas que estão dentro da tua empresa, sabe? Questão de sigilo, de informações, sabe? A questão de, já teve casos de cliente deixar uma coisa de joia dentro. A mulher voltou de viagem e deixou lá a bolsa cheia de joia dentro do carro. Então tudo isso você tem que ter, você tem que saber quem está, né? Então eu prefiro ter pessoas da minha confiança dentro da empresa, treinar elas, né? Só que isso leva tempo. Leva tempo, né? Não tem que... Tá faltando... tem que esperar. Vai ter que aguardar um pouquinho. Exatamente. A demanda ela não faz. A oficina... Graças a Deus tem demanda, né? Tem muita demanda, né? Então a oficina veio agora para o barracão novo aqui, não tem um ano ainda, né? Tá lindo. Então Parabéns, a gente ainda está em desenvolvimento aí. Diogo, tinha muita pergunta aqui ainda para fazer, mas nós vamos... Não, a gente marca outra. Vai demorar um pouquinho, porque a agenda do homem é difícil, mas a gente vai marcar outra para a gente fazer. Sim. Para a gente responder esse pessoal que tá com outras dúvidas aí. Mas eu vou fazendo aos pouquinhos, eu vou mandando para você as perguntas que o pessoal mandou, que o pessoal tem. Você vai me respondendo, eu vou encaminhando para ele. Sim, também o pessoal que tiver dúvida, alguma coisa, tem o nosso WhatsApp ali, tem o nosso Instagram, sabe? Então, quer vir conversar, quer vir trocar uma ideia, as portas estão abertas, né? Tem a Fernanda aí, o Vinícius, o Guilherme, todos eles. Qual que é o Instagram, Diogo? Nosso Instagram é Driver Shop Auto. Certo, vai estar escrito aqui. Isso. Né? O endereço da oficina? Avenida Nossa Senhora de Lourdes 755, Jardim das Américas. A avenida do shopping sentido Coca-Cola. No Instagram tem lá o endereço, tem o link lá para você acessar, para você conversar com eles. Diogo,
Muito obrigado, velho. Obrigado, Ramiro. Cara, parabéns pela tua oficina nova aqui, cara. Tá linda de ver, cara. Tá cada vez melhor. Só nave lá embaixo. O pessoal tá trabalhando e a gente tá batendo um papo aqui. O Diogo já vai ter que ir lá para baixo para dar uma ralada com a galera. Eu agradeço demais, cara, teu tempo aí. Obrigado por esse bate-papo. Nós vamos ter mais aí. E, pessoal, se beber, não dirija. Mecânico de confiança e o barato sai caro. Orientação de profissional, na dúvida, vai atrás de um profissional, sabe? Liga vai comprar um óleo, vai comprar uma peça, liga para o fabricante, veja o pós-venda, né? Questão de garantia. Tudo isso você tem que ver. E se tiver dúvida, chama um profissional competente que ele vai te ajudar. Tá bom? Obrigado pela presença de todos, um grande abraço e até a próxima.